É só esse começo dela aí que tá mais complicado. Vai lá. 2. 2, 3, 6. Meu sonho no início ali era ser jogador de futebol, né? Depois de jogador de futebol eu comecei a fazer judô e depois meu sonho era ser judoca também. O Wendel, antes da música, era um menino que gostava de jogar bola, empinar pipa, né, fazer cerol. Antes de conhecer a música, minha vida era assim. Meu pai mecânico, minha mãe dona de casa. Tivemos uma vida não fácil, mas também tranquila, com muitas lutas, mas isso vai nos ajudando a aprender e a ser um ser humano melhor, né? Então, agradeço muito por ter tido essa infância, né? Porque ela me deu uma bagagem para viver o que eu vivo hoje. Meu primeiro contato com música foi assim, na casa da minha avó tinha uns amigos que faziam uma roda de samba lá e aquilo me chamou a atenção, né? Então foi meu primeiro contato de me despertar algo. Mas o meu primeiro contato de tocar foi através do bloco tradicional. Tinha um cavaquinista chamado Chico Nilma, meu amigo, que eu vi ele tocando cavaquinho e a partir daquele momento, pô, eu quero esse instrumento. Mas antes de eu tocar o cavaquinho, eu comecei a tocar retinta no bloco. Toquei uns 2 anos e logo depois eu já comecei a tocar cavaquinho no bloco, né? Eu aprendi muito rápido, eu peguei, comecei a aprender e foi muito rápido essa mudança de instrumento. Venho de Santa Luzia do Tide, né? Santa Luzia do Maranhão. Nasci lá em 83 e vim pra cá com 6, 7 anos de idade para São Luís. Curti demais a minha vida na infância, mas ao mesmo tempo já trazendo a música, né, na minha vida. Por ser filho de músicos, então a música já impera dentro da família, né? Meu avô tocava sanfona, meu pai toca até hoje sanfona. Então desde pequeno, desde os meus 5 anos de idade, eu já toco um instrumento musical. Comecei com um triângulo, acompanhando meu pai, seu Raimundinho. Já aos meus 7 anos, 8 anos, eu comecei a pegar na sanfona. E daí em diante, só estudos, né? Treinos e ensaios para aprimorar no instrumento, a sanfona no caso. E aí começou a vir uma outra área da música, que é a questão dos arranjos. A questão da criatividade me chamou a atenção para a ideia de ser arranjador, porque é interessante você ter uma melodia onde você pode inserir algo ali, né? Algo que partiu de você, algo que partiu de uma inspiração que você teve. Então daí veio essa vontade de ser arranjador. Nasci e me criei aqui próximo, aqui no bairro do Lira, no centro, aqui bem próximo aqui da Madre Deus, onde eu moro hoje, né? A minha infância foi normal, cara. Gostava muito de jogar futebol na rua. Eu tinha um vizinho, se tornou um mestre para mim, um amigo chamado Biné do Banjo, onde ele tocava todas as tardes ali na rua São Benedito, com seu banjo tenor, e eu ficava observando, ouvindo as músicas dele, às vezes ia para perto dele, ele era cego, e um bom músico, um bom compositor, e aquilo ali sempre despertava a minha curiosidade, como é que ele fazia música. Aí ele perguntou para mim, o Biné do Banjo perguntou para mim se eu conhecia a música do Maranhão, tal, e eu disse para ele que conhecia bem pouco. Então, naquela época, em 85, ele fazia parte da Companhia Barrica. E aí ele me apresentou a música, o vinil, né? Me deu de presente. Eu fiquei maravilhado com as músicas, com tudo. Aí eu disse, pô, é isso que eu quero fazer música. E aí eu comecei a rabiscar e levava para ele. Aí ele chegava para mim e dizia assim, olha, só dando toque. Tu pode rimar essa parte com essa outra. E eu fui pegando macete até fazer a minha primeira música. Dali eu comecei a fazer música para quadrilha. Graças a Deus eu tive a oportunidade de participar de vários outros tipos de segmentos e fui convidado também para fazer parte de um grupo de samba chamado Cobra Criada, onde eu comecei também a compor samba.
Aí dali diante, a gente já foi partindo para outros horizontes, fazendo um pouquinho de cada gênero. Aí pronto, eu começava a fazia reggae, fazia samba, fazia um bloco tradicional, fazia uma escola de samba. Eu me direcionei desde de criança para as artes plásticas, mas quando eu comprei um violão, deu aquela vontade de tocar o violão, a partir daí o meu sonho era justamente ser concertista, era tocar violão. E comecei a estudar, procurava os amigos, algumas pessoas que eu conhecia, que eram, né, mais ou menos da minha idade, que tocavam violão clássico. E aquilo me interessou. Quando inaugurou a escola de música, em 1974, eu me inscrevi como aluno e o primeiro semestre de 1974, eu como aluno, eu fui convidado a ser professor assistente. Eu fui para o Rio de Janeiro estudar em 80, estudei com Ian Guest, e continuei estudando com João Pedro e entrei na Camerata Carioca. Aí, de repente, eu me vi nos palcos do Rio de Janeiro. Acabei me envolvendo e para sobreviver também tocando e descobri o prazer que é tocar em público. E aí, então, eu fiquei sem violão, porque eu vendi o meu violão para comprar um terreno em Minas. Mesmo quando eu fui morar em Minas, eu continuei com a música. Eu pude realizar essas coisas, fazer música, compor, e eu vendia os violões do Sugiyama, que é um luthier, um grande luthier, que foi meu professor de luteria. Eu tocava nos violões que não eram meus, mas eu fiquei pensando assim, poxa, eu gostaria de ter um violão próprio. E foi aí que eu comecei a me interessar pela luteria. Então eu construí o meu violão. E foi aí que eu começo nesse mundo da luteria. Eu acho que o corte foi antes. O corte é depois. Tem um capítulo importante dessa minha inicialização musical, que foi quando um amigo me emprestou um cavaquinho e não era dele. Aí no primeiro dia que eu ia aprender a pegar aula com o professor, que na verdade eu não tinha dinheiro, eu ia pedir para ele me ensinar. Esse meu amigo chegou pedindo um cavaquinho porque o dono do cavaquinho tinha aparecido. Então aí eu fiquei sem instrumento, porque o meu primeiro cavaquinho, assim que eu comecei a aprender, não era meu, era emprestado. Então aí eu fiquei algum tempo sem instrumento, eu não tinha condição de comprar. Então esse obstáculo aí no início quis me parar ali, né? E eu lembro que eu tinha um celular na época, assim, bem baratinho. Aí meu pai falou, não, meu filho, se tu quiser me dar esse celular, eu te dou aqui R$70 na época. E ele me deu esse dinheiro e eu fui no centro, junto com a minha prima. E lá, chegando no centro, eu fiquei na dúvida, que eu gostava de ouvir rádio, né? Eu compro um som ou eu compro um cavaquinho pra ficar ouvindo, pra ficar gravando música. Esse valor não dava pra comprar o cavaquinho. Cheguei lá, acabei parando numa loja, aí o cara fez um desconto pra mim e eu comprei um cavaquinho. Então, a partir daí, eu comecei, de fato, a minha carreira musical. No meu caso, os desafios eu não encontrei tanto, porque eu tive muita facilidade em relação, nessa questão familiar mesmo, né? Do meu pai ser músico. Então, onde ele tocava, ele sempre me levava para estar ali ao lado dele ou substituí-lo, né? Então, ele sempre foi abrindo portas para mim, né? Até eu chegar num ponto que eu mesmo, com o meu trabalho, conseguia abrir as portas sozinho, né? O Biné do Band foi uma pessoa que sempre acreditou no meu potencial, né? Sempre me deu toque, sempre me ajudou na parte da música. Mas sempre tinha aquela galera negativa, aquela galera que não dava força em nada, mas sabia te colocar para baixo. Por exemplo, pegava o violão para compor alguma coisa, sempre tinha um que, isso daí quer ser cantor, isso daí quer ser compositor, tal. E às vezes colocava a gente para baixo, mas como a gente sempre teve vontade, força de vontade, sabia que a gente tinha um dom, tinha capacidade de fazer, então não ligava muito não para isso. Inclusive, essas pessoas são as pessoas que hoje
me admiram, que dizem, pô, você venceu, você é uma pessoa... Eu ouvi tua música em tal lugar, tal, isso, aquilo, outro. E isso daí acontece em todos os lugares, mas eu acho que a gente não deve ir muito atrás, não. Os desafios que a gente tem dentro da loteria é aquela coisa que a gente tem que ter muito cuidado para poder fazer um instrumento bem feito, um instrumento que dure, embora a gente saiba que, como a madeira é uma coisa viva, ela tem todas as transformações do clima, do trato que as pessoas têm com o seu instrumento, né? Porque tem gente que tem um instrumento, mas não tem cuidado nenhum. A madeira é um material vivo, embora ela sendo morta, né? Porque está um pedaço de madeira, que a árvore já foi cortada há muito tempo. A madeira é tipo uma esponja. Se tem umidade no ar, ela absorve a umidade e incha, né? Aumenta de volume. Se está seco, ela retrai. Tanto é que o processo de colagem das madeiras tem que ser numa umidade relativa do ar baixa, para poder ela resistir a essas mudanças climáticas. Não rachar, não descolar. Esse processo de gravação, de produção musical, ele é bem interessante. Porque, geralmente o cliente ele entra em contato, primeiro eu pergunto, qual é o estilo musical? É um samba? É uma bossa? É um chorinho? É o quê? E a partir desse momento ele me manda a música, um áudio, voz e violão. Eu sempre pergunto as referências, o que ele pensou para aquela música, porque é muito interessante a gente manter algo que o compositor, que o artista acha interessante para ele. Então o produtor ele não pode tirar isso do artista, né? Eu falo que produzir, arranjar, é tipo você pegar um quadro não, uma casa, e começar a mobiliar ela. Você pode pegar uma casa bonita e apenas complementar a casa bonita é o quê? Uma música bonita. Tem uma música bonita ali, você chega, já é fácil de tu mexer. Tu pode chegar e pegar uma casa que tem uma estrutura feia e tu vai ter que transformar ela em bonita. Então tu vai ter que saber mobiliar ela toda e pintar onde tem que pintar. Então eu uso muito essa ilustração para falar dessa criação. Eu expresso muito o que sai da minha alma na hora, né, do meu espírito, né? Então, geralmente quando eu recebo uma música, na mesma hora eu já consigo entender o que vai acontecer com ela. Então eu vou criando o que eu vou sentindo, entendeu? Então meu segredo é esse, é fazer o que eu sinto. O processo de uma produção, eu recebo, né, a música do artista, do cantor, do compositor que está a fim de criar uma canção. O que eu observo primeiramente é a melodia da música, né? Depois eu vou observar a letra, o que é que a letra está querendo me dizer, está querendo dizer às pessoas. Quando a música já vem harmonizada pelo próprio artista, eu tento reharmonizar da minha forma, né? Que, claro, não descaracterize a música, mas que dê algo a mais a essa música, né? Uma cor a mais. Isso tudo em conversa com o artista, né? Para ver se ele se sente bem com aquilo, né? Com aquela mudança. E assim vai. Eu vou lá, cifro o que eu fiz de reharmonização, para aí então colocar no computador e ter as primeiras ideias de arranjos, de detalhes que podem ser incrementadas nessa melodia, né? Melodias paralelas, que é a questão do contracanto, e os instrumentos que vão se inserir nessa canção. Você tem que estar num momento bom também, porque arranjar não é só chegar aqui com técnicas musicais de contracanto, de contraponto, de harmonia, você tem um conhecimento geral sobre harmonia e que você vai colocar aqui e pronto. Não é bem assim. Você precisa muito da inspiração, você precisa estar inspirado também para compor, porque é uma composição dentro de uma outra composição, né? De uma melodia que foi criada pelo artista. Então eu gosto muito de me inspirar. Eu gosto de ouvir bastante a música, às vezes eu pego o teclado aqui, boto um som de piano, um som de piano Rhodes, coloco, toco em cima da música, toco como se eu estivesse acompanhando esse artista, né, aqui no computador,
E aí as primeiras ideias vão surgindo. Quando eu percebo que a ideia se encaixou, aí eu paro, gravo a ideia, deixo lá gravada e vou buscando outras coisas, tipo, que ritmo poderia se encaixar nessa melodia, né? Então, para poder preencher, né? Criar ali um cenário na música, criar uma textura musical. E assim vai, né? A gente vai montando até chegar e se inspirando também. Porque se você não tiver um bom dia, é melhor deixar para o outro dia, né? Porque aí a música ela vai fluir. O processo da composição, ela tem vários formatos. Eu praticamente faço música já com a melodia e a letra. Já tem pessoas que gostam de primeiro escrever para depois colocar a melodia. Para mim já é uma dificuldade fazer isso. Até que eu tentei uma vez, eu fiz uma poesia e dessa poesia eu coloquei, fui fazer depois a melodia. E deu certo, né? Que foi uma música que eu participei do Festival Unireg, era realizado pela Rádio Universidade. Eu costumo também dizer que é coisa de Deus. Às vezes a música está prontinha. A gente dorme aí, vou fazer uma música aqui, a música vem pronta. Existe também a música que ela é encomendada. Por exemplo, música de bloco tradicional, música de escola de samba, música que tem tema. Em cima desse tema tem o histórico, tem o release, onde a gente vai pesquisar e ver os pontos mais fortes para poder tirar dali do papel e colocar ali para poesia com a música. Tem música que a gente faz em um minuto, rapidinho. Tem músicas que demoram anos para você terminar, às vezes nem acaba, nem termina. Eu tenho música que eu nunca terminei, porque às vezes a segunda parte eu não gosto, tal, mas tem a primeira parte ali. A música tem o lance da inspiração também. Às vezes a gente busca a inspiração no amor, na companheira, em um filho, em uma amizade. Sempre tem essas inspirações. O processo de construção, ele existe assim, um padrão. Por exemplo, você vai fazer um violão, ele já existe um padrão estabelecido. Esses padrões que foram testados por outros luthiers há anos atrás, então ele tem um caminho. Mas também abre um espaço para a criatividade, para você buscar novos horizontes, novas fórmulas, né? Isso no caso dos instrumentos de cordas dedilhadas, né? No caso violão, cavaquinho, né? Que é palheta, mas está dentro desse padrão. No caso dos instrumentos de cordas friccionadas, esse padrão é mais rígido. É muito difícil você encontrar uma medida, uma coisa fora desse padrão. Se você for comprar um violino, aí ele vai ter uma cópia dentro do padrão, se for de Guarnieri, se for de Stradivarius, se for da Amati, entendeu? Tem um desenho já pronto que os luthiers seguem. Claro que a luteria não é uma coisa fácil. Primeira coisa, você tem que conhecer as madeiras, tem que importar as madeiras, as que são importadas, que dão bons resultados. E você tem que ter a planta, seguir aquele modelo certinho para você obter um resultado. Você segue uma fórmula, né? Mas também você pode criar fórmulas diferentes. No caso das cordas friccionadas, violino, violoncelo, contrabaixo, ele já tem um padrão já estabelecido. Tu fez um riff, valoriza o riff, entendeu? A minha primeira produção realizada, eu fiquei muito feliz quando eu ouvi. Poxa, eu consegui construir isso aqui. E ao mesmo tempo já vem as críticas minhas mesmo, de ouvir, poxa, aqui podia ser assim, podia ser assado. Isso que é legal, porque cada produção é uma produção. Então você vai evoluindo, você vai aprendendo, você vai vendo o que pode ser melhor, o que não pode ser melhor. Esse que é o mistério, é nunca ficar 100% satisfeito, é sempre querer que seja melhor. Aí não precisa estar enchendo sempre. O Samba Selma foi um dos primeiros grupos que gravaram a minha música. Dali também veio o registro com o pessoal do grupo Futuro do Samba. Quando eu ouvia na rádio, eu digo, essa música é minha. Foi uma sensação incrível. Escutando uma obra minha que eu tinha feito ali, com um baldezinho, e aí já foi para um estúdio, com um intérprete. Foi um momento único. Hoje eu tenho centenas de músicas gravadas em todos os gêneros
e em cada canto aí dessa nossa cidade aí. Quando eu terminei meu primeiro instrumento, eu fiquei muito feliz por 2 motivos. Primeiro, de ver aquilo realizado, né? Todo aquele aprendizado que eu tive. E aí eu fui fazendo, né? Experimentando, errando, acertando. Então, quando eu terminei, eu fiquei muito feliz. Primeiro, porque pela realização de ter feito sozinho o instrumento. E segundo, porque era um violão que eu não tinha, que eu acabei tendo. O primeiro arranjo, a emoção que a gente sente, assim, no meu caso, eu acho que talvez um pouco de receio, medo, sei lá, insegurança por ser o primeiro, né? Aquela questão do agradar, né? Você quer agradar, você quer expor suas ideias, e às vezes você coloca coisa demais, que às vezes não precisa. Aquela ideia do menos é mais vale muito para a música. E quando a gente é novo e pega o primeiro arranjo, você quer expor tudo aquilo que você, né, aprendeu cada ano de estudo, de ensaio, de treinamento, quer colocar ali na prática. Então, como meu pai tem um grupo de forró pé de serra, ele ia gravar o primeiro disco. Então ele pediu que eu, né, dirigisse esse disco. Era um disco de forró pé de serra, que foi feito no estúdio do Rogério do Maranhão. E lá foi a primeira vez que eu arrisquei primeiros arranjos, primeiros contracantos, primeiros detalhes. Posso ter exagerado um pouco, né? Que faz parte. A gente quer sempre preencher algo que na nossa cabeça está faltando. Mas foi bem bacana a experiência e serviu para outras, né? Porque a gente vai ouvindo o disco com o passar dos anos e vai percebendo alguns erros, detalhes que estão mal colocados, mas foi bem interessante, foi bem bacana essa primeira experiência. Eu tive a felicidade de ganhar um prêmio chamado Trampling Recife Jazz, com um grupo chamado Quarteto Cazumbá. Essa é uma premiação que eu levo para a vida toda. Então a gente foi representando o Maranhão com músicas minhas, instrumental. E a gente ganhou em primeiro lugar. Tinha jurado argentino, jurado de outros países. E a gente ganhou esse festival. Então é uma premiação que me deixa muito feliz. Eu ganhei a medalha Estácio Silveira da Câmara Municipal de São Luís também. Fiquei muito feliz com esse reconhecimento. E as minhas premiações também maiores são quando eu vou gravar em outros estados, né? Já gravei com Prateado, J. Moraes, e lá eles vão e falam que tá indo muito bem, que ficaram muito felizes. Eu tive uma premiação que foi o Prateado ter me postado no Instagram dele, aberto, e falando que a felicidade dele de ter um produtor de outro estado sendo revelado. Então, essas são as minhas premiações. Eu ganhei alguns prêmios. Na época tinha um prêmio chamado Prêmio Universidade. 2 anos me destaquei como tecladista por ter gravado alguns discos por esse Prêmio Universidade, né? Então daí em diante eu venho tocando com alguns artistas daqui de São Luís do Maranhão, tanto tocando sanfona quanto tocando teclado. Dentre eles está o Carlinhos Veloz, Gabriel Melônio, que foi o primeiro artista que eu acompanhei aqui em São Luís do Maranhão. Aí vem o Josias Sobrinho, Joãozinho Ribeiro, Flávia Bittencourt, Rita Benedito, Zé Cabaleiro, que aí já vem um pouco mais na frente. Tive a oportunidade de tocar com a Elba Ramalho, com Chico César e outros grandes artistas que agora talvez eu não lembre o nome de todos. E tenho feito algumas trilhas para a Globo. Eu recebo algumas encomendas para colocar acordeon nas trilhas da novela Fuzuê, da novela Renascer, e outras novelas que eu participei foi Todas as Flores, como acordeonista. E participei de uma série que é a Cine Hollywood. Essa eu participei como arranjador também. Foi um pedido de um dos produtores da Globo para que eu fizesse também, não só a sanfona, mas que eu fizesse os arranjos da melodia que ele me mandava. A música me proporcionou vários momentos maravilhosos. Entre elas, eu participei de vários festivais de música carnavalesca, eu participei do Unireg, da música no Dom Bosco, do concurso de samba na Beija-Flor de Nilópolis, no Rio de Janeiro, vários concursos de samba enredo aqui em São Luís, onde eu também fui premiado com alguns deles, né, bloco tradicional. E é sempre gratificante estar participando com os colegas e tendo o reconhecimento do público que passa a prestigiar
vai atrás, ó, pô, vou lá torcer por você, e pra gente é uma coisa maravilhosa. Existe premiações para loteria, mas eu nunca entrei e nem me considero assim capaz de participar desse tipo de concurso, né? Fica no lá, não fica no lá. Aí que ele vai pra outra parte aí que tu muda. Se eu for perguntar, eu tenho um sonho de produzir artista tal. Eu não tenho esse sonho, de verdade. Né? Eu tenho um sonho de que aconteça naturalmente, de que, de repente, um artista tal me chame e isso vai me deixar mais feliz do que eu ficar focado. Não, preciso que aquele artista me chame. Então, meu sonho é que aconteça naturalmente. Eu acredito que vai acontecer. Não, vai ter o surdo. O surdo. Que eu tenho para minha meta musical, inclusive eu já comecei a fazer, né? Já lancei alguns singles, estão aí nas plataformas digitais. O que eu quero agora alcançar, né, para frente, me transformar num artista solo de música instrumental e apresentar o meu trabalho aí para o mundo, se for possível. Meu grande sonho ainda é ouvir minha música na voz de um artista consagrado a nível nacional, tal. Isso aí a gente sempre almeja, a gente sempre sonha com isso, né? Aqui eu tive a honra e o privilégio de ter uma música no EP do artista, compositor, artista plástico Beto Pereira, que com a internet ouviu eu cantando em uma rede social e disse, pô, essa música é muito massa, eu vou gravar. Quando ele disse isso, eu nem acreditei, eu disse, não, pode gravar. Aí um certo dia ele chegou para mim e disse assim, olha, vê como ficou tua música. Aí para mim foi um sonho realizado, foi uma coisa fantástica. Aí agora é ataque ou é duas de novo? A minha dica para quem quer entrar nessa área de produção musical, como eu sempre falo, é entender o que a música pede. Não é fazer para você, você tem que fazer o que a música pede. Não precisa exagerar. A dica que eu dou para quem quer um dia ser arranjador é ouvir bastante, ter referências musicais, pegar um artista, pesquisar quem foi o produtor daquele disco, quem foi o arranjador daquele disco. Porque você começa a pesquisar essa pessoa e entender o que ele gosta de fazer, para que você tenha ideias também, né? Para você começar a ter criatividade a partir das ideias de uma outra pessoa, daquela referência. Então isso é legal, né? Para quem está começando agora, ouvir, eu acho que é uma dica das melhores, né? Você não ouvir a música por inteiro, mas ouvir ela detalhadamente, cada instrumento, né? Você ouvir um baixo numa música, ouvir uma sanfona numa música, ouvir o que é que o tecladista está fazendo, entender como é essa questão da criação em conjunto, né? Todo mundo nasce com o dom de tudo, basta desenvolver. Para essa galera que quer ser músico, que quer ser um compositor, que acredite em si, que continue desenvolvendo esse dom, que não se deixe levar por crítica e praticar. Isso daí é essencial para que a gente possa ter êxito, possa ter sucesso lá na frente. Para os jovens, o que eu recomendo é procurar um bom profissional, porque aqui não tem uma escola de luteria, mas procurar um profissional e trabalhar, antes de mais nada, a lidar com as ferramentas, porque além de ter a especificidade de cada um, como afiar, como cuidar, tem também a questão da segurança, que é muito importante. Hoje, com certeza, eu me sinto muito realizado, justamente por esses reconhecimentos de outros produtores musicais através do meu trabalho, né? Então, eu acredito que eu tenho muito a aprender ainda, né? Que a vida é um constante aprendizado. Ser produtor musical hoje, para mim, é o som da minha arte. Hoje eu estou realizando alguns sonhos, né? E ser acordeonista, ser arranjador musical, é o som da minha arte. Eu me sinto uma pessoa realizada dentro da arte de compor. E ser compositor é o som da minha arte. Eu me sinto realizado com essa profissão de luthier. Cada dia é um aprendizado. A gente está sempre aprendendo, às vezes até errando, né? Lógico que é do ser humano, mas procurando fazer o melhor possível. Ser luthier é o som da minha arte.